Pois bem, então na aula passada a gente fez uma breve introdução, né? Geral do que vai ser visto nessa disciplina. Hoje a gente vai retomar isso daí e vamos ver mais a fundo o que é que se espera dessa, dessa disciplina, já vendo alguns dos conceitos. Então, na aula passada, a gente viu que banco de dados é parte inerente de qualquer sistema de informação. Então, qualquer sistema que envolva processamento de dados, armazenamento de dados, recuperação de dados, é um sistema de informação. E hoje em dia não é concebível desenvolver um sistema de informação na unha sem um SGBD, sem usar um sistema de banco de dados, né? Seja qual for o sistema de informação. E de acordo com El Masri e Navat, né, um banco de dados, nós vimos que é uma coleção de dados, mas não é armazenada de qualquer jeito, né? São dados interrelacionados, porque nessa interrelação é onde tem o maior potencial de gerar informações. Quem pode resumir qual é a diferença de dado, informação e conhecimento mesmo? O dado é contextualizado. O dado é contextualizado. O dado. Ele não é informação, não é Isso. contextualizado. Perfeito. Perfeito. Quando o dado é contextualizado, ele se transforma numa informação. E o conhecimento? Quando é útil. Quando aquela informação agregou um certo valor na minha tomada de decisão. Então, a informação útil gera conhecimento. Muito bem. Olha aqui um exemplo de um banco de dados aos moldes do que vamos projetar, do que vamos ver na disciplina. Então, aqui a gente vê um conjunto de tabelas, né? São 5 tabelas. Tabela aluno, curso, disciplina, histórico escolar e pré-requisito. São 5 tabelas soltas. Como assim dados interrelacionados? Onde é que está a interrelação aqui nessas tabelas? Perceba que algumas tabelas são, digamos assim, totalmente autocontidas. Não fazem referências a coisas externas. Mas perceba também que tem tabelas como histórico escolar. Aí ela tem uma coluna chamada número do aluno. Aí como assim número do aluno? Número do aluno é um dado que já está representado em outra tabela dessas? Em aluno. Então, note que é um dado redundante, mas é uma redundância controlada. Por que controlada? Porque essa redundância ela é necessária para fazer a interrelação entre os demais dados dessa linha, que já já eu pergunto como é o nome dela, né, os demais dados dessa linha do aluno 17, por exemplo, com os dados do próprio aluno 17. Então, eu sei que o Smith é o aluno 17. Então, o Smith, esse mesmo Smith que está cadastrado na tabela aluno, ele também está matriculado na disciplina 112. A disciplina 112, que é a disciplina Mate 2410, eu acho que é isso. Deixa eu olhar na tela do computador, que o projetor é isso mesmo. Oi? E Mate 2410, por sua vez, é matemática discreta. Né? Outra ligação, outra interrelação. Então a gente vai ver que os dados aparentemente estão espalhados, mas na verdade há uma ligação lógica entre essas tabelas, tá? A gente vai ver depois que isso daí é o que a gente chama de chave estrangeira, né? Mas a gente vai aprender a lidar com isso muito bem. Então, qual é o nome que se dá mesmo a essa primeira linha da tabela, de cada tabela, onde tem o nome da tabela e os atributos da tabela? Esquema. Esquema, muito bem. Esquema, que na verdade representa, nesse caso, entidades, né? Mas é o esquema da tabela. Muito bem. E as demais linhas? Instâncias. Muito bem. Então, fazendo analogia, como a gente fez na aula passada, ao diagrama de classes. Então, a primeira linha descreve como se fosse a classe, ou os atributos, né? No caso da tabela aqui. E as demais linhas são como objetos.
Daí o nome instâncias, né? São instâncias que a partir do segundo bimestre nós chamaremos de tuplas. Muito bem, né? Instâncias ou tuplas, mas aqui vamos reforçar mais o nome instância por enquanto. Então isso aqui é só para dar um exemplo de como esses dados são representados, né? Então, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou um SGBD, ele serve, nós já vimos isso, é só revisão, para apoiar o uso dos bancos de dados. Então, só ter um banco de dados é uma coisa boa. Mas, se eu não tenho um apoio ferramental que me ajude a usar, isso vai fazer com que eu reimplemente isso daí a cada uso. Então, em cada sistema eu vou ter que implementar um SGBD, em cada sistema de informação. Então, para evitar isso daí, existe um conjunto de programas que permitem criar e manter vários bancos de dados. É um ou mais, né? Vários bancos de dados. Então, esse conjunto de programas eu posso reutilizar em qualquer aplicação. Esse conjunto de programas é o que a gente chama de SGBD, né? Quem lembra exemplos de SGBDs que nós vimos na aula passada? Exemplos que vocês possam conhecer. Firebird, Oracle, que é o banco Oracle, o Access, alguém falou MySQL, muito bem, muito bem. Então vocês lembraram quase todos. Né? Existem outros, o PostgreSQL, o SQL Server, o DB2 da IBM, né? São todos SGBDs. Aí eu pergunto, o Excel ou o LibreOffice Calc, eu consigo criar banco de dados neles? Consigo, na forma de tabelas. Mas eles são SGBDs? Não, porque eles não têm todos os recursos de um SGBD que nós iremos conhecer hoje. Quais são esses recursos, né? Então, vantagens do SGBD que nós vimos. Velocidade, facilidade de acesso a dados, redução de inconsistência. E essa redução é ao mínimo necessário a ponto de evitar totalmente as inconsistências de dados, né? Agora, quem utiliza SGBD? Tem várias formas de utilizar. Nós podemos utilizar de diferentes maneiras. Nós somos usuários, digamos assim, usuários especializados em banco de dados. Então, nós podemos interagir diretamente com o SGBD, como nós iremos ver daqui a pouco. Mas também somos programadores. Então, a gente também pode querer interagir com o SGBD por meio dos nossos programas. Mas, hoje em dia, é difícil encontrar um ser humano que não use um SGBD, mesmo sem saber, né? Então, uma forma que a gente vai aprender de lidar com o SGBD é como administrador de banco de dados. Quais as preocupações nossas quando formos desempenhar esse papel de administrador de banco de dados? A gente vai ter que se preocupar com o projeto do banco de dados. Primeira coisa. Então, eu tenho que pensar em definir o esquema do meu banco de dados. Quais serão as tabelas? Né? Quais os tipos de cada atributo? Quais as restrições de integridade? Quais as permissões que eu vou conceder? Quais as boas práticas? Por exemplo, não é bom você ter um usuário root e você vai dar esse login e senha para qualquer programa que vai usar o seu SGBD. Você não tem nada, né? Então, qualquer um que tenha acesso, qualquer programador que tenha acesso ao login e senha, ele pode mudar diretamente o banco de dados, porque ele é root. Então, há algumas diretrizes, por exemplo, criar um usuário, pelo menos um usuário para cada programa que você cria. O banco de dados da UFAL é acessado pelo sistema acadêmico da graduação, sistema acadêmico da pós, sistema da biblioteca, sistema do PIBIC, sistema do PIBIT, sistema do RU, sistema da biblioteca. São vários sistemas que usam parte desse banco de dados em comum. Aí, eu não posso, não é uma boa prática, dar o mesmo login e senha para todos esses sistemas. É interessante que eu tenha um login e senha para pelo menos um, para cada aplicação, porque cada uma vai ter um nível de acesso. Ó, essa vai enxergar... Oi? É.
mas o mesmo login e senha dos usuários. Mas assim, o login e senha que eu me refiro aqui é o de administração do banco de dados. É o que o programa vai usar para logar no SGBD e começar a conversar com ele, né? Então, quando o sistema do RU fizer o login no SGBD, ele só vai ter acesso às tabelas que lhe competem. Por exemplo, ó, vai ter acesso à tabela usuários, por exemplo. Mas ele não vai ter acesso às tabelas cursar, por exemplo, onde tem as notas. Não faz sentido o RU ter acesso às notas. Então, percebe? Então, o administrador de banco de dados tem que ter essa preocupação com a concessão de autorização para acesso aos dados, né? Questão de sigilo de dados e etc. Né? Então, toda a integridade do banco de dados é responsabilidade do administrador. Então, está aqui um exemplo de um esquema, né? As tabelas aluno e curso. Quem é da secretaria vai poder fazer isso. Os alunos não podem, por exemplo, alterar. Os alunos vão ter o módulo do aluno, quando se conectar ao SGBD, ele vai ter um acesso de leitura dos dados. Porque mesmo que alguém invada o sistema, ele no máximo vai conseguir ver nota dos outros, mas não vai conseguir alterar as notas. Isso inclusive já aconteceu. Né? Já aconteceu na UFAL. Não chegou a ser uma invasão, mas percebeu-se que mudando a URL, você conseguia acessar históricos de qualquer curso, de qualquer aluno. Gerou um problema, mas pelo menos o sistema foi bem feito, porque mesmo escapando login e senha, eventualmente, de banco de dados, só tinha permissão de leitura. Então não ia conseguir fazer estrago, só zoada. Por exemplo, o gerente pode, os clientes não podem. Né? Restrições de acesso. A nota tem que ser entre 0 e 10. O salário tem que ter pelo menos um piso de R$ 1.200. Por exemplo. Tá? Agora, outros acessos, outros tipos de usuários de SGBD também podem acontecer. Por exemplo, programadores. Não precisa prestar atenção aqui nesse código, não, mas a gente vai ver diferentes maneiras de integrar nossos programas ao SGBD. Tá? Mas, de alguma maneira, eu preciso passar qual banco de dados, qual o dialeto de conversa que o meu programa vai ter com o SGBD, login e senha de conexão, de acesso, de autenticação no SGBD. E a partir daí, eu consigo conversar, né, com o SGBD. Quando eu digo conversar, é mandar instruções e receber respostas. Instruções que precisam ser também condizentes com a linguagem que o SGBD entende. Quem lembra qual é a linguagem que nós escutamos, escutamos na aula passada? Muito bem, SQL. Então, nós iremos aprender SQL bem mesmo. Né? Nós iremos fazer consultas, não teremos medo de nenhuma consulta do mercado de trabalho. Né? Assim, a gente vai ver das mais simples às sofisticadas de verdade. Né? Assim, não vamos economizar em SQL. Por falar em SQL, alguns exemplos só para a gente ver que não é um bicho de 7 cabeças. Né? É algo relativamente intuitivo. Não se compara a Java, a Python, a C Sharp, nada. É muito mais fácil. Ela é bem mais restrita, porque ela é de um domínio específico. Ela é para consultas em banco de dados. Né? Não só consultas, mas é o carro-chefe dela. Né? Consultas em banco de dados. Então, ela é mais legível, mais intuitiva. Por exemplo, vamos supor que essa aqui é a minha tabela alvo. Tá? Minha tabela que tem cadastro de pessoas. O que é que essa consulta está fazendo? Vamos ver se ela é intuitiva mesmo. Select asterisco from pessoa. Está selecionando tudo da pessoa. Está selecionando tudo da tabela pessoa. Vai retornar todas as pessoas, todos os dados de todo mundo. Né? Muito bem. No caso, seria um modo de projeção, né? Projetar todos os atributos. Só para contextualizar a turma, a palavra reservada utilizada foi projeção. Né?
a gente vai ver isso daí. Projeção, seleção, produto cartesiano, são operações da base teórica do SQL, que nós iremos aprender, que é o que a gente chama de álgebra relacional. Né? Mas ela não tem nada a ver com álgebra linear, não precisam ter medo. Nada, nada a ver mesmo. Essa é boa. É a álgebra do bem. Então, olha aqui, outros usuários de SGBD. Como assim? Se você já acessou o Google, se você já fez uma compra online, você já usou um SGBD sem saber. Né? Então, qualquer usuário de sistema de informação, eu acho que qualquer pessoa com acesso à internet hoje, né, usou SGBD. Acho não, com certeza. Então, quais os objetivos do SGBD? Primeiro, prover um ambiente que facilite o desenvolvimento do sistema de informação. O meu objetivo é reduzir custo, é desenvolver rápido. Né? E se eu quero desenvolver rápido, quer dizer que eu preciso de alguma coisa, de reutilizar alguma coisa que já está pronta. E o SGBD é essa coisa. Então, o que a gente consegue reutilizar no SGBD não é pouca coisa. Né? Porque ele abstrai muita coisa. Ele elimina ou reduz a redundância, ou inconsistência, dificuldade de acesso, problema de segurança. Né? Segurança no sentido de privilégios de acesso, anomalias de acesso concorrente. Né? Ele lida com serialização de acessos e tudo mais, isolamento dos dados. A gente vai ver essa questão do isolamento, mas é muito importante porque o SGBD ele guarda, ele possibilita o armazenamento de dados de forma centralizada. Mesmo que eu tenha acessos espalhados, cliente-servidor, né, muitos clientes distribuídos, mas pelos dados estarem centralizados, é fácil fazer um backup. Até dizer, professor, mas centralizado, se eu for acessar dados centralizados, a máquina não vai aguentar, não. Quando eu começar meu sistema a ficar famoso mesmo, um servidor não vai aguentar. Não se preocupem, é possível ter um servidor virtualmente centralizado e logicamente distribuído. Como assim? Há SGBDs mais sofisticados, como é o caso do Oracle, do SQL Server, do DB2, muito bem pagos, mas sofisticadíssimos, que permitem, o MySQL permite de certa forma, e é gratuito, né? Mas que permitem acessos, hospedagem distribuída, onde parte da tabela está num canto, parte da tabela está em outro. A gente vai ver isso daí no final, que é uma parte que a gente chama de tuning. Tuning, que é aquela sintonia fina, daqueles rádios antigos, sem ser digital, né? Analógico, a gente vai rodando e vai... Né? Então, o tuning é justamente isso, é uma sintonia fina para você otimizar o SGBD de alguma maneira, né? Então, a gente vai ver um pouco disso no MySQL. E quando a gente pensa em criar um banco de dados, a gente está pensando em modelar os dados, né? Criar modelos que representem os dados, até chegar ao ponto do modelo ser entendido pelo SGBD e ser utilizado pelo programa. Mas o primeiro modelo que nós vamos aprender, né, talvez até comece hoje, mas talvez não dê tempo, é o modelo conceitual. O que é um modelo conceitual? O próprio nome já sugere. É o modelo das ideias. Né? É um modelo conceitual. É o primeiro modelo construído por um administrador de banco de dados ou por um engenheiro de requisitos. Como assim engenheiro de requisitos? Porque o modelo conceitual é para representar um domínio, representar ideias. Então, a pessoa mais indicada para construí-lo não é nem o DBA, não é nem o administrador de banco de dados. Ele está preocupado com o SGBD. Aqui é mais quem está em contato com o cliente, quem está conversando com ele e quer representar as ideias que estão na cabeça dele, de alguma maneira. Então, a gente vai fazer isso daqui, é o nosso primeiro modelo. Tá? Então, a gente vai perceber estratégias, técnicas, vamos exercitar, né? Modelagem
conceitual usando esse diagrama daqui, que é o diagrama entidade-relacionamento. Daí o nome entidade, né? Então, aqui nós temos uma entidade, pessoa, que tem quais atributos? Nome e uma data de nascimento. E uma entidade, conta, que tem número e saldo. Né? Então, só para a gente ter uma ideia. E essa notação também permite relacionar, ligar as entidades. Outra notação que poderia ser usada, mas não vai ser usada na disciplina. Por que não vai ser usada na disciplina? Porque vocês terão outras disciplinas, alguns até já podem até ter cursado, que já exercita outras notações, como o diagrama de classes, o ML. Né? Poderia ser usado o diagrama de classes, o ML, aqui, tranquilamente. Mas a gente não vai usar, por quê? Porque alguma disciplina tem que apresentar diagrama de entidade de relacionamento. E a mais indicada é banco de dados, né? Porque é a notação mais utilizada em banco de dados para representar modelos conceituais. Mas deixando claro que isso aqui é feito para seres humanos. Então, é uma modelagem compreendida por seres humanos. Né? Esse modelo precisa ser derivado, ser detalhado para uma notação baseada em tabelas, né, que é o que a gente chama de modelo lógico, que aí sim é compreendido pelo SGBD. Né? E existem regras para esse mapeamento que também a gente vai ver. Então, a modelagem de dados, na verdade, representa um conjunto de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados. Sejam entidades, né, que representam abstrações cadastráveis, sejam relacionamentos, que representam ligações entre essas coisas. E também a modelagem envolve uma coleção de ferramentas conceituais para a descrição dos dados, relacionamentos, que é muito importante para gerar informação, e a semântica, porque quando a gente tem uma semântica, tem um contexto, aí sim a gente tem informação. Mesma coisa eu dizer, olha, aluno está ligado com disciplina, mas está ligado com que semântica? Ah, está ligado com a semântica de cursar. Ah, então você sabe que quem está ligado é porque cursa aquela disciplina. E a disciplina é cursada por ele. Percebe? Agora, se a semântica for trancar, aí eu já sei que é porque trancou. Né? A semântica faz toda a diferença também. E o relacionamento tem tudo a ver com isso. Então, os 3 níveis de modelagem são esses, né? Conceitual, lógico e físico. Nós iremos nos preocupar com os 2 primeiros. Ah, professor, e o físico? Você não vai se preocupar, não? Não. Por quê? Porque quando vocês forem ver sistemas operacionais, por exemplo, aí vocês vão lidar com o modelo físico. O modelo físico ele é abstraído pelo SGBD, porque ele, na verdade, está em diálogo com o sistema operacional. Né? O SGBD até consegue tocar em partes, bem poucas partes do modelo físico. Nós veremos essas poucas partes. Né? Alguém aqui já viu estrutura de dados? Estrutura de dados? Todo mundo está no... porque assim, pode ser que tenha alguém fora do, né, do fluxo. Mas vocês viram muitas estruturas de dados de indexação. Por exemplo, dicionários, as famosas hash tables, né, da vida. Então, acesso indexado desse tipo agiliza muito consultas. Então, esse tipo de... a escolha da melhor estrutura de dados para indexar. Algoritmos de ordenação. Então, é esse tipo de escolha, algumas delas a gente vai poder ter no momento de configurar o banco de dados. Né? Mas o restante, como vai ser armazenado? Ah, se vai ser FAT32, se vai ser ST4, qual o sistema de arquivo? Ah, moço, o SGBD não está nem aí. o que o sistema operacional quiser. Né? Então, a maior parte do modelo físico ele é abstraído. Né? O modelo conceitual é aquele que a gente já viu uma amostra há poucos slides atrás. Né? E o ML poderia ser usado também, já que ele representa muito bem entidades e as ligações entre entidades, ou as associações entre entidades. Mas aqui nós iremos adotar modelo entidade
relacionamento. Todo modelo lógico, todo modelo, conceitual precisa ser mapeado para um modelo lógico. Agora, existem vários tipos de modelo lógico. Claro, tem um deles que se tornou um padrão para quase que uma totalidade dos bancos de dados, que é o padrão, o modelo relacional. Né? O nome relacional vem da palavra relação. E relação é um sinônimo empregado nesse contexto para tabela. Tá? Então, o modelo relacional entenda como o modelo tabular, ou modelo de tabelas. Mas não, a história dos SGBDs não começou aí. Né? Houve modelos anteriores aos relacionais, quando o SGBD ainda era algo muito acadêmico e a indústria não acreditava que ia vingar. Né? SGBD, modelo hierárquico, isso é muito complicado. Deixa quieto. Deixa eu fazendo aqui no meu sistema de arquivo, no meu TXTzão, está funcionando, está tudo certinho. Então, quando houve uma evolução e a indústria trabalhou em conjunto com a academia, surgiu o modelo que até hoje é utilizado, desde a década de 60 e até hoje, ele é disparadamente o mais utilizado. Não é uma unanimidade, porque existem bancos de dados Big Data, né, que não são estruturados, não são relacionais, que não eram previstos na década de 60. Né, ter, por exemplo, um ponto ISO de 4 GB. E aí, eu boto isso onde na tabela? Moço, peraí, vamos com calma. Então isso aí vai ficar no arquivo, não é na tabela nenhuma. Então quer dizer que vai ter dados que estão fora da tabela? Né? O Big Data. Não necessariamente os dados todos precisam ser estruturados, mas todos os dados estruturados, hoje, são estruturados na forma de um banco relacional. Isso aí não tem dúvida. E o modelo físico é, de fato, aquilo que é armazenado em algum dispositivo físico, ou pendrive, HD, seja lá o que for. Né? Em termos de linguagem, nós vamos voltar já já, né, àqueles modelos. Não se preocupem, a gente vai ver hoje aquela evolução, né, do modelo lógico, né, e como se chegou no modelo relacional. Mas em termos de linguagem, a linguagem que eu falei foi a linguagem SQL. Por que aí no slide tem outra sigla? Tem uma tal de DDL. Porque o SQL é uma linguagem ampla e ela tem algumas partes. Uma dessas partes é chamada de Data Definition Language. É uma parte do SQL. Tá? É a parte do SQL responsável pela definição dos dados. O select, não. Não faz parte. Mas antes de eu detalhar o porquê, eu vou fazer uma pergunta, né? Espero que ninguém tenha visto o spoiler lá no slide. DDL, linguagem de definição de dados. Quando eu estou pensando em definição dos dados, intuitivamente, vocês acham que seja mais ligado a esquema ou mais ligado à instância? Eita, escutei as duas respostas agora. Na mesma hora. Quem desempata? Esquema. Pronto, 2-1. Pronto, esquema ganhou. Quando eu penso em definir um dado, quer dizer que eu estou... Dizer o tipo, exatamente, dizer o tipo, é como se fosse uma descrição, uma metadescrição do dado. É o esquema. Né? Quando eu digo, olha, um certo dado, por exemplo, matrícula. Esse dado é matrícula e a matrícula é string de 10 caracteres. Pronto, é uma definição do dado. Né? Então, ela está preocupada com o esquema do banco de dados. O nome é o marginal. Exato. DDL, exatamente. Então, em SQL, vai ter uma parte dela, são os create table, por exemplo. Alter table. Então, existem comandos para criar tabelas, para alterar tabelas, para apagar tabelas. Né? Então, quando eu penso em apagar uma tabela, não estou dizendo apagar os dados, não. É subir com a tabela com tudo.
apagar o esquema da tabela e, consequentemente, as instâncias que tiverem vão junto. Né? Então, diz respeito à tabela como um todo, ao esquema que descreve a tabela, DDL. E, de forma complementar, também veremos a DML, a Data Manipulation Language. Aí sim, né, uma manipulação dos dados. Aí a manipulação de dados está nas consultas, nas inserções de dados, exclusões de dados, alterações de dados, tudo que envolva o dado em si, né, ou as instâncias de dados, aí sim a gente está ligado em manipular, né, manipulação dos dados. Eu diria que das aulas de SQL, aqui vai ser 95% da aula. Né? É a melhor parte que a gente vai, porque DDL, hoje em dia, a gente precisa aprender, porque vai que precisa fazer na unha, né? Mas normalmente ela é automatizada. Normalmente a DDL ela é feita automaticamente. Agora a DML ela é, e eu digo que continuará garantindo o emprego dos DBAs, porque é difícil automatizar uma consulta que em português você não consegue entender o que é. Bicho, para retornar o quê? Não é para retornar todas as pessoas que locaram exatamente todos os filmes de fulano. Como assim? Não, rapaz, é o sistema do Netflix. Eu quero saber todos os filmes que... Como é seu nome? O João Paulo, pronto. Eu quero saber todo mundo que assistiu exatamente os mesmos filmes que o João Paulo assistiu. Cara, como assim? Não, aí você vai e explica, beleza. Depois você entendeu o problema, como é que eu faço essa consulta? Qual seria a filtragem? Porque se o cara deixou de assistir um que ele assistiu, não é para incluir. Se o cara assistiu um a mais, também não é para incluir. O cara que assistiu exatamente os mesmos filmes dele. Percebe? Então, é uma consulta não trivial. Essa é uma consulta de uma operação da álgebra que a gente chama de divisão entre conjuntos, que não é implementada por nenhum SGBD. Então, a gente tem que fazer usando raciocínio mesmo. É, mas tem que ter uma relação de totalidade, de para todo. E o melhor, é um para todo com si e somente si. Quer dizer, não pode nem ter a mais nem a menos. Né? Não é um estar contido. Né? Mas aí a gente vai ver isso daí. É uma das consultas que no livro do Date, que tem na biblioteca também, está naquela listinha, tem 3 asteriscos de ultra desafio. Né? É uma das questões dele que tem como desafio. Né? E a gente vai ver com certeza também. As linguagens de consulta, isso aqui eu acho que eu acabei falando o spoiler, são mais ligadas a DDL ou DML? Oi? DML, muito bem, porque está preocupado com manipular os dados em si. Muito bem. Na verdade, essa é a parte não só principal, como dá nome ao SQL. Né? Structured Query Language. Então, o SQL, que tem DDL e DML, mas ele se autoproclama linguagem de consulta estruturada. Quer dizer, ela faz mais que consulta, mas a consulta é tão importante nela que já a descreve. É a linguagem de consulta estruturada. Então, vamos lá. Vocês disseram que select asterisco from pessoa quer dizer o quê? Retornar tudo da tabela pessoa. Né? Beleza, muito bem. Tá aqui. Vamos continuar, só para a gente ter um gostinho de SQL aqui. Vamos ver se é intuitivo mesmo. Select asterisco from pessoa. Eu estou traduzindo porque a letra está muito pequenininha, né? Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Talvez dê. Qual é mesmo o botão do zoom? Acho que é esse aqui. Pronto. Select asterisco from pessoa where nome like mar. E isso, eu vou retornar todos os atributos, os campos das pessoas com a seguinte condição. O nome
seja like, seja tipo assim, né? Tipo assim, mas qualquer coisa. Oi? É, né? Então, começou com mar, ele vai retornar. Então, vai retornar o Marcos Cardoso, o Marcelo dos Santos, né? Agora, select nome, vírgula, telefone from pessoa, where, nascimento igual a essa data daí. Vai retornar não todos os atributos, mas só nome e telefone do cara que tem essa data de nascimento. Ah, mas eu usei a data de nascimento aqui e nem vou retornar ela. Não, não vai. Você não quis? Se quisesse, você colocava aqui. Pode ser várias pessoas, exatamente, que nasceram no mesmo dia. Exatamente. Né? Então, o Almir, nesse caso, foi o. E poderia não ser ninguém também. Né? E poderia retornar um conjunto vazio. E esse conjunto vazio, ele é significativo. Ele representa a ausência. Tá? Então, o conjunto vazio é importante também em SQL. Né? Agora, uma coisa já para introduzir vocês na álgebra relacional, claro que não é aula de álgebra relacional, mas só para vocês já saírem daqui convencidos que álgebra relacional não tem nada a ver com álgebra linear e que vocês vão ficar faixa preta, vão ficar fãs de álgebra relacional. O retorno de todas as consultas tem uma certa estrutura. Ela é representada na forma de quê? O retorno de uma consulta? De uma tabela. Toda consulta tem como retorno uma tabela, com colunas diferentes. Nesse caso, o último aqui. Oi? Ah, mas aí, boa. Mas eu queria chegar justamente nesse ponto, né? E a resposta é essa. Se por acaso eu colocasse uma data de nascimento que ninguém nascesse nela, iria retornar o quê? Uma tabela. Só que uma tabela que tem o esquema nome, telefone e quantas instâncias? Nenhuma. Conjunto vazio. Né? Mas o conjunto tem um tipo. E esse tipo é o esquema. Né? Então já deu para ver que a álgebra relacional é muito parecida com teoria de conjuntos matemáticos. Aquele negócio de pertence, não pertence, está contido, não está contido, que nós já vimos em matemática. Né? Opa, à vontade. Fluxograma? Não, não. É, Agora sim, a parte. A gente vai. Ah, não, a gente vai ver. A gente vai ver. Vai ver modelo conceitual, que é o entidade de relacionamento. Não, mas é porque eu mostrei agora há pouco o modelo conceitual, mas assim, bem por cima, que a gente talvez tenha sido. Mas a gente vai ter ainda aula de modelo conceitual. Talvez comece hoje. É porque eu acabei esquecendo o relógio. Mas deixa eu olhar a hora para não perder também. Talvez dê tempo, sim. Agora, o SGBD, a gente não pode esquecer que ele é um programa, ou um conjunto de programas. Né? Então, opa, vontade. É um programa que é reutilizado por outros programas. Né? Então, se é um programa, ele tem uma arquitetura. O que seria uma arquitetura de software? Quem já ouviu falar nesse nome estranho? Estou falando de arquitetura e urbanismo, né? Arquitetura de software. O que será? Muito bem. Rapaz, você já fez engenharia de software? Mas a resposta foi tão certeira. É exatamente a forma como o software é estruturado. Exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Então, vou explicar na figura que é melhor. A arquitetura de software, ela representa a estrutura de um software.
é o jeitão do software, as partes dele. E uma das maneiras mais clássicas de se estruturar um software é em camadas, em níveis de abstração, né? E essa daqui é uma estrutura típica de um SGBD. Seja o MySQL, seja Oracle, seja SQL Server, DB2, PostgreSQL, ele tem uma estrutura parecida. Claro que a implementação de cada parte, cada um vai implementar do seu jeito. Mas tem essa estrutura, esse jeitão, essa arquitetura. Tanto é que essa arquitetura é padronizada pela ANSI, né? É uma arquitetura padronizada para SGBDs. E cada camada representa uma preocupação que o SGBD tem que ter. Então, se você um dia for desenvolver um SGBD, já pode ser o TCC de alguém, olha, professor, eu quero fazer um SGBD voltado para imagens. Ótimo, a gente faz, né? Eu quero fazer um SGBD normal mesmo, só para poder eu aprender a construção do SGBD e já virar o TCC. A gente coloca no GitHub, fica famoso, pronto, né? Então, a gente poderia, né, seguir a mesma arquitetura. Então, quais são os 3 níveis de abstração de um SGBD? Então, o SGBD, ele tem um nível de abstração de baixo para cima. Vou ler aqui, tá? O nível interno. Então, imagine que aqui tem o sistema operacional. E aqui a minha mão é o SGBD. A parte de baixo é a que está em contato com o sistema operacional. Ele roda sobre o sistema operacional, tá? Então, o esquema físico ou a camada física, cuidado para não confundir, eu não estou falando daqueles os 3 níveis de modelagem, conceitual, lógica e física. Não, tá? Essa aqui pode gerar confusão porque tem tanto físico quanto conceitual. Aí a pessoa está acostumada com modelagem, inclusive isso aqui foi questão, gerou questão de concurso no pós-comp. Não deixa de ser um concurso, né? É um concurso para entrar na pós-graduação, mas aparentemente é uma questão fácil, só que tem pegadinha, porque não é modelagem de dados, eu estou falando da arquitetura do SGBD, das partes internas de um SGBD. Então, a primeira preocupação dele é conversar com o sistema operacional. Então, por isso que chama camada física, ou nível físico, ou esquema físico. Por quê? Porque essa parte é a parte mais baixo nível do SGBD, onde ele precisa conversar em relação a estruturas de dados. Olha, indexe usando hash maps. Ou eu preciso indexar o campo código e também o e-mail, porque eu faço muitas buscas pelo e-mail. Então eu quero agilizar minhas buscas. Mas você vai criar um índice para o e-mail, vai gastar mais espaço em disco, mas a consulta é mais rápida. Ganha de um lado e perde do outro. Então a gente vai ver essas dicas, mas tudo isso precisa de um diálogo com o sistema operacional, para a maneira como vai armazenar os dados, né? Então, à vontade. O nível interno ou camada física. Tá? Então, essa é a preocupação mais próxima do sistema operacional que o SGBD vai ter. Mas existe uma camada acima dessa, a camada conceitual, que é onde o SGBD está na praia dele. Então, qual é daqueles 3 níveis de modelagem que nós vimos? Modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Qual desses 3 modelos o SGBD entende e consegue processar? O lógico. Muito bem, o lógico. Para o SGBD, a maneira dele interrelacionar os dados é por meio das tabelas. Então, o modelo de tabelas, ou o modelo lógico, é o modelo para o SGBD, que é a praia principal dele. Então, olha só a pegadinha, o trocadilho. No nível conceitual, o modelo que reina aqui é o modelo lógico, não é o modelo conceitual. Aí a questão dizia, no nível conceitual, né, é onde é interpretado o modelo conceitual. O cara, questão fácil, verdadeira. Né? Verdadeiro não, é falso.
O modelo conceitual ele é interpretado no nosso cérebro, é feito para seres humanos. O SGBD não entende, né? Então, para o SGBD, aqui está o modelo lógico. Agora, não adianta tanto o SGBD processar bem o modelo lógico, fazer as junções entre tabelas, conseguir extrair dados interessantes e tudo mais, mas se eu não tiver como conversar com ele. Então, se abaixo do SGBD está o sistema operacional e tem a preocupação de lidar e processar os dados estruturados, as tabelas, o modelo lógico, ele também precisa interagir com quem está fora do SGBD, mas precisa interagir com ele. Por exemplo, nós, administradores de banco de dados, os nossos programas, né? Então, o SGBD, ele também precisa de módulos ou subprogramas capazes de interpretar, por exemplo, a linguagem SQL. Né? Então, o nível externo está preocupado, como o próprio nome diz, com quem está fora do SGBD e o utiliza. Né? Aí vem para alguns SGBDs interface gráfica, como é o caso do Access. Outros não tem, é só modo texto mesmo. Né? Mas preocupação em interpretar uma linguagem de consulta, por exemplo. Né? Então, essas três preocupações são constantes em qualquer SGBD. Tá? Então, pensando em uma arquitetura em camadas, interno, conceitual, externo. Né? Oi? Eu acho que eu não tinha desligado, não. Vou até olhar. Tá ligado, tá ligado. Então, gravou a bronca todinha. Então, vamos ver se a gente entendeu mesmo. Vamos ver em cada afirmação se está verdadeiro ou falso. Mas qual alternativa a gente marca? O objetivo da arquitetura de três camadas é otimizar o acesso à base de dados através do uso de três níveis de autoacoplamento bem definidos. Usou várias palavras de engenharia de software aí, então vale a pena abrir um parênteses. O que é acoplamento e coesão, que são as duas palavras-chave mais usadas na engenharia de software. Né? Acoplamento é quando as partes do programa estão entrelaçadas, acopladas, difíceis de separar. Né? Quanto mais acoplado o meu sistema, é pior de dar manutenção. É mais difícil de desenvolver, pode ter mais bug, mas em compensação ele fica muito mais rápido. Porque se eu fizer um módulo só que faz tudo, ele vai executar mais rápido. Só que o problema é quem vai dar manutenção nisso depois. Né? Agora, a arquitetura do SGBD, a arquitetura ANSI Spark, esse padrão de arquitetura, ela, na verdade, não junta tudo em um pedaço só, mas ela faz o contrário. Ela separa em três partes. Ela faz uma separação explícita em vista de ter uma implementação mais elegante, onde eu possa ter um lado modular, dar suporte a diferentes linguagens. Por exemplo, olha, esse aqui entende SQL, esse aqui vai entender um PL/SQL, como é o caso do Oracle. Uma extensão do SQL que só ele tem. Né? Facilita a operação, a adição de novas funcionalidades, exatamente. Então, o papel da arquitetura não é otimizar o acesso com autoacoplamento. É, na verdade, facilitar a compreensão e implementação, manutenção do SGBD, né, sem necessariamente otimizar o acesso. Né? Então, é falso. O nível interno descreve a estrutura de armazenamento física da base de dados. Oi? Verdadeiro? Vamos deixar... Oi? Falso? Vamos deixar sobre aviso. Então, o 2 é dúvida. O 1 a gente já sabe que... Então, ó, a A já não é. A C já não é. Pronto. Né? Questão 3. O nível conceitual
procura apresentar os detalhes da estrutura de armazenamento físico para o usuário, garantindo assim um melhor tempo de resposta nas consultas. Falso? Ah, o nível conceitual não tem detalhes da estrutura de armazenamento, da estrutura de dados. Exatamente, ele só tem a parte lógica, ele só tem tabela. Ele conhece, o máximo que ele vai conhecer desse baixo nível é o tipo do dado. Né? Então, o 3 já não é. Eliminamos mais alguma? Não, né? Não. Então estaca zero. Se tivesse pulado esse. Vamos lá. O 4 não contribuiu. O 3 não contribuiu. Então, o 4. O nível externo descreve a porção da base de dados de interesse a um grupo de usuários e esconde o restante da base de dados dos usuários integrantes deste grupo. Agora, confuso, né? Acho que os caras... A maior dificuldade dessa questão é entender o português mesmo. Esconde, ele quis dizer abstrai. Né? 4 verdadeiro. Então, letra D. O 2 era verdadeiro também. Muito bem. Muito bem. Mais uma questão, só essa para a gente continuar a aula. Segundo a arquitetura ANSYS-Spark, a que acabamos de ver, os 3 níveis de esquema usados para separar o banco de dados físico das aplicações do usuário são físico estrutural externo, lógico físico interno, interno conceitual externo, interno lógico e restrito, conceitual estrutural e físico. C. Agora, note que ele falou de baixo para cima, para tentar confundir, né? Misturou algumas palavras que a gente escuta na modelagem de dados, né? Estrutural, estrutural deve ser do meio lá, né? Então, né? Quem elabora uma questão de concurso, normalmente ele coloca alguma coisa parecida com a resposta certa para tentar induzir o erro. Independência de dados. Então, quando a gente tem um SGBD, uma das coisas que a gente vai ganhar é independência de dados. Né? A independência acontece de 2 formas. A independência física e a independência lógica. Como assim independência física? Se você tem um sistema cliente-servidor, aí você tem o back-end que roda lá no servidor. Esse servidor é o Windows. Aí você vai colocar o MySQL. Existe MySQL para Windows? Existe. Então está lá rodando. Aí de repente você vai colocar na nuvem. Aí na nuvem você percebeu que o servidor Windows é mais caro. Aí você, opa, então eu vou colocar no servidor Linux, porque está mais barato. Aí quando você vai colocar no servidor Linux, tem MySQL para Linux? Tem. Fisicamente, no disco, os dados estarão armazenados do mesmo jeito no Windows e no Linux? O sistema de arquivos é diferente. Então vai estar diferente. Mas só que você abstrai tudo isso. Porque os SGBDs permitem exportação dos dados. Oi? Ele não liga. Né? Desde que sejam SGBDs compatíveis, né? A maneira de armazenar os dados, cada um deles vai escolher. Vai conversar com o sistema operacional no seu nível interno. Não. Durante a própria implementação, é quem implementou o SGBD que faz isso. É o nível interno. Né? O SQL é quando a gente vai implementar no SGBD o nível externo. É a interação dele com outros programas. Né? Mas a independência de dados física quer dizer que eu consigo migrar, por exemplo, de um sistema operacional para outro. Né? E aí vai ser transparente. Eu exporto os dados de um, importo no outro, está funcionando. E também independência lógica. Independência lógica quer dizer, eu consigo evoluir o meu banco de dados sem perder o que eu tinha. Eu consigo acrescentar uma tabela. Digamos que a gente está aqui. Vamos fazer
um sistema para... Deixa eu ver, vamos ver uma coisa aqui. Para organizar as caronas no campus. Pronto. Vamos aproveitar e integrar com o sistema acadêmico da universidade, para o cara fazer login com a matrícula e a senha do sistema acadêmico. Bora? Bora. Mas aí a gente vai precisar acrescentar uma tabela, pelo menos uma, ou várias. Mas vai ter que cadastrar as rotas, cadastrar onde cada um mora, por onde passa. Então vai ter tabela nova. Eu consigo evoluir logicamente o meu banco de dados sem quebrar as aplicações que usam a versão anterior, sem as tabelas novas? Consigo. Eu consigo criar o que a gente chama de visões em banco de dados. A gente vai ver isso. É uma maneira de enxergar. Um sistema pode enxergar um banco de dados com menos tabelas do que outro, né? Graças a esse conceito de abstração lógica de dados, né? Então, é possível ter esses dois níveis de independência. E para a gente fechar, vou só ver a hora. Descarregou, foi? Acho que descarregou. Alguém me diz a hora, por favor. Oi? Tá. Então dá tempo. Tranquilo. Então, joia. Obrigado. O SGBD, ele veio como uma solução para a alternativa que existia anteriormente, sistemas de arquivos. Então, já existiam aplicações em computador, usando o computador, já tinha. Essas aplicações, cada uma gerenciava seus próprios arquivos, né? Então, muito antes do surgimento dos SGBDs, já tinha aplicação que processou o censo demográfico dos Estados Unidos. Então, imagine o censo de um país inteiro sem usar banco de dados, né? Usando sistema de arquivos, né? Deu trabalho, com certeza, mas alguém fez, né? Quando implementou esse sistema, de quebra, implementou dentro dele um SGBD sem saber, né? Mas fez, né? Então, cada sistema tinha o seu próprio jeito de armazenar arquivos. Então, aqui, um sistema de produção, sistema de vendas, sistema de compras, só para ilustrar. Aí, de repente, pensou-se, e se por acaso a gente tiver dados compartilhados nesses sistemas? Por exemplo, esses três caras podem fazer referência a produtos. Alguém vai produzir uma cadeira. Alguém vende e alguém compra a mesma cadeira. Então, é importante ter esses dados interrelacionados, para que a gente saiba, por exemplo, essa cadeira, quem foi que fabricou? Então, eu consigo rastrear, eu consigo ter, né, mais informação se essas coisas são integradas. Aí surgiu a ideia de centralizar os dados. Exatamente. Né? Então, é importante também para quem vende saber quem compra né, e vice-versa. Então, tudo começou com o sistema de arquivo. Aí algum acadêmico teve a ideia, vamos ver uma maneira de centralizar os dados. Né? Mas até aí era uma ideia. A indústria não abraçou, disse, rapaz, isso aí não vinga não. Isso aí é inviável. Aí, não, mas é possível, olha, a gente pode criar hierarquias de sistemas de arquivos. Aí começou as elucubrações, né? As tentativas de conseguir o objetivo, né? Então vamos criar uma hierarquia de sistemas de arquivos. São os SGBDs hierárquicos, hoje chamados assim, né? Então, esses caras guardavam os dados na forma de uma lista encadeada de arquivos. No lugar de um arquivo eu tenho vários. Agora, então eu tenho aqui os cadastros do campus Arapiraca, os cadastros do campus Sertão, os cadastros do campus Maceió. Aí quando vai no campus Arapiraca tem os polos. Aí quer dizer, você cria hierarquias, arquivos meio que interligados. E aí você poderia navegar nesses arquivos. Vem cá, eu quero todo mundo só de Arapiraca. Então você começa a fazer uma busca em árvore para olhar todo mundo do campus em todos os polos. Né? Maceió, unidades acadêmicas, só essa unidade, só essa outra. Então você ia indo de um arquivo que apontava para outro, tipo um hiperlink. Né? E aí era um armazenamento ainda em sistema de arquivo, mas ficou mais simples ou ficou mais complexo?
ficou mais complexo, né? Toda pesquisa, ela começa complicando tudo, aí depois é que vai tendo os insights, as sacadas e tornando mais simples, né? Mas primeiro quer fazer algo que funcione, aí depois faz algo viável, né? Nada, nunca foi. Nunca foi. Só ele foi inventado, só foi usado pelo inventor, só para pesquisa científica mesmo. Mas o Firebase funciona mais ou menos assim, né? Oi? O Firebase funciona mais ou menos assim. Só que o Firebase já usa tabela. Mas ele tem um pensamento hierárquico, mas são tabelas hierárquicas. Aí já foi uma evolução. Ele trouxe um conceito do hiperlink, que é comum, né? Mas a ideia foi inspirada aqui, no Firebase. Né? Pronto. Então, as consultas aqui são muito complexas. Para você ir atrás dos dados, gera uma complexidade de implementação para quem vai fazer o SGBD. Né? Quem vai fazer o SGBD, isso é complicado. Mas, claro, já foi uma grande conquista. Os dados agora estão centralizados em um único lugar. Né? Isso foi bom. Mostrou a prova de conceito. Funciona. Só que outro problema, quando tinha muitos acessos a dados, devido à complexidade, envolvia muita computação, muito processamento para conseguir obter os dados, resolver as consultas. Aí não conseguia dar conta do recado. Não atendia grandes demandas. Nos próprios testes internos, viu que não era escalável. Não conseguia atender muitas demandas. Aí surgiram os bancos em redes. Então vamos complicar ainda mais esse negócio. No lugar de ter uma rede, vamos ter vários. Né? No lugar de ter uma hierarquia, vamos ter várias raízes dessa hierarquia. A gente pode buscar por aqui, por aqui ou por aqui. Qual a vantagem? Eu consigo fazer 3 buscas em paralelo. Ganhei escala. Se eu tiver muitas requisições, ó, você olha primeiro aqui, você olha aqui, você olha aqui. Pronto. Está em paralelo. Ganhei desempenho, né? Beleza. Só que ficou ainda mais complicado esse negócio. Ficou ainda mais complexo. E aí, a indústria não abraçou. Continuou sendo acadêmico. Né? Muito complicado. Aí, alguém teve uma sacada. Né? Edgar Code, ele era funcionário da IBM, era engenheiro da IBM e também era acadêmico. Então, ele tinha os dois lados da moeda. Ele tinha o desejo de tornar isso viável, ele apostava, coisa que a indústria, isso é coisa de acadêmico, não vou nem olhar. Mas ele queria olhar, porque ele apostava naquilo, mas ao mesmo tempo, por ser da indústria, ele sabia que do jeito que estava, era piada para a indústria, não era viável. Então ele disse, não, vamos resolver esse negócio. Aí ele pensou no óbvio, o que é óbvio hoje, né? Mas não era. Né? Então, no lugar de representar hierarquias com hiperlinks e etc., por que não representar de forma plana os dados? Por que não aumentar, no lugar de uma lista de dados, ter uma matriz de dados? Aí teve a ideia das relações, a ideia das tabelas. Né? Aí ele disse, vamos representar os dados na forma de tabelas. Né? Isso aí no finalzinho da década de 60. Né? Se a gente for olhar na literatura, foi 68, 69, quando os primeiros trabalhos que ele publicou. E na década de 70, a IBM já abraçou. Né? Aí sim, foi quando SGBD entrou de fato na indústria de software. Né? Então, contribuiu decisivamente para a massificação da utilização dessa tecnologia. Então, ele pensou no óbvio, vamos colocar no lugar. E como era antes, no modelo hierárquico, cada instância ficaria numa lista encadeada. Agora não, está tudo numa tabela só. Eu olho para o esquema e eu já sei o que eu espero aqui. Eu não preciso olhar a lista inteira para saber, né, que aqui só tem histórico escolar. Eu sei que nesse conjunto só vai ter histórico escolar. Então, por ele ter uma base matemática muito boa, ele, antes de desenvolver o modelo relacional, ele teorizou esse modelo. Foi onde surgiu a álgebra relacional. Né? Então, ele usando
né, teoria de conjuntos matemáticos, ele, olha, cada tabela vai ser um conjunto. Então eu posso perguntar para o meu SGBD se pertence a esse conjunto, se não pertence, se um conjunto está contido nele ou não. Ele foi começando a pensar em operações da álgebra relacional, operações simples matemáticas que fossem fáceis de implementar, né? E aí ele teorizou a álgebra relacional e, consequentemente, o modelo relacional, ou o modelo de representação de dados em tabelas. E hoje é um padrão de fato. Claro que esse modelo não parou, não, né, de evoluir. Então surgiram variações dele, né, como a gente vai ver. Por exemplo, surgiu a orientação a objetos. Aí essa ideia de herança é legal. Será que não daria não para a gente colocar nas tabelas? Aí o PostgreSQL, que é um banco mais acadêmico de teste, né? Vamos colocar a herança nesse negócio. Opa, ficou legal. Aí a Oracle copiou, né? Então, quer dizer, já é um outro tipo de evolução dos modelos relacionais. São os objetos relacionais, né? E hoje em dia a gente tem alguns modelos. Mas o modelo relacional se tornou tão marcante que ele é um divisor de águas. E a história da evolução do SGBD é marcada por essa divisão. Então, o que vem antes é pré-relacional, o que vem depois é pós-relacional. E ele é o relacional, né? Então, ele marcou mesmo a história de banco de dados. E eu diria, especulando, que Big Data, os NoSQL, né, os bancos de dados NoSQL, vão marcar aqui uma quarta geração, talvez, né? Então, NoSQL, Big Data, SGBD, alguma coisa assim, que é o que está, né, crescendo hoje em dia, apesar de percentualmente ser poucos sistemas, pouquíssimos, porque, na verdade, são poucos sistemas que lidam com volumes de dados gigantescos e não estruturados. Né? Porque se for gigantesco, mas for estruturado, é relacional. Não tem jeito. Mas assim, não estruturados que eu digo, vídeos, imagens, e você quer fazer busca em vídeo, como o Google. Por exemplo, eu quero fazer busca nas imagens onde a cor predominante é amarelo. Ele mostra. Né? No images.google, a gente consegue fazer umas buscas. Eu quero imagens parecidas com essa. Aí eu faço o upload da imagem e ele mostra imagens parecidas. Então, aí é um SGBD que ele já fez voltado para imagens. Né? Então, certamente não é apenas um SGBD relacional. Deve ter parte relacional e parte binária, no ciclo, né? Não estruturada na forma de tabela, mas que tenha metadados estruturados na forma de tabela, né, de cada imagem. Como eles estruturaram, eu não sei, porque esse SGBD não é open source. Né? Eles não... Esses aí esse é proprietário. Né? Então, surgiram SGBDs orientados a objetos, aí a junção com o mundo das tabelas, os objetos relacionais, SGBDs distribuídos, que não deixa de ser uma evolução do modelo relacional, que é o relacional distribuído. O MySQL é assim, a gente vai ver. O Oracle é assim, o SQL Server é assim. A gente consegue dizer, olha, virtualmente é uma tabela só. A gente pode quebrar essa tabela tanto na horizontal quanto na vertical. E a gente pode dizer, olha, essa parte do esquema fica armazenada em Arapiraca e essa parte do esquema armazenada em Maceió, por exemplo. Então a gente fez um corte vertical. Ou então a gente faz um corte horizontal. O esquema é o mesmo. Parte das instâncias estão num lugar, parte das instâncias estão em outro. É possível também. Né? Mas logicamente é uma tabela só. Percebe? Então é uma evolução do relacional básico. Né? Data Warehouse. Quem já ouviu falar de Data Warehouse? Data Warehouse são bancos de dados voltados para descoberta de informação implícita. Tá? É muito ligado à mineração de dados. Data Warehouse é o principal usuário de mineração de dados, mas os dados são multidimensionais. Por exemplo, é quando eu tenho a preocupação de não guardar apenas o estado atual dos meus dados, mas eu quero guardar o histórico dos meus dados. Então, por exemplo, teve até um aluno que eu orientei no TCC que ele fez um Data Warehouse
para Carajás, né? O que tinha nesse Data Warehouse? Por exemplo, eu quero analisar, fazer uma consulta no meu banco de dados, mas uma das condições agora é o tempo. Então eu quero saber, olha, eu quero saber a média de vendas do mês de março do ano 2000 até 2022, por exemplo, para ver se eu vendi bem ou não. Então ele vai, ano a ano, entregando isso daí. Aí agora eu quero saber essa mesma média só considerando produtos de pintura. Ele mostra. Agora só considerando produtos eletrodomésticos. Aí ele mostra. Percebe? Então, a gente começa a ter uma visão agrupada dos dados, né? Que é o que a gente chama de visão multidimensional, muitos pontos de vista. E o tempo é um deles. Né? E mineração de dados é a descoberta de informações implícitas. Então, por exemplo, o primeiro caso de sucesso da indústria em relação à mineração de dados foi do Walmart. O Walmart ele fez uma inferência de dados usando algoritmos de mineração de dados que, analisando a base de dados, percebeu-se que determinados dias da semana tinha uma correlação muito grande entre a venda, entre o crescimento da venda de fraldas e cerveja. O cara, como assim? Nada a ver. Fralda com cerveja, né? Nada a ver. Isso foi nos Estados Unidos. Aí, usando os algoritmos de mineração de dados, ele já disse, olha, isso acontece em tal dia da semana. Não quer dizer, pelo histórico dos dados de vendas. Então, em um determinado dia da semana, entre tal hora e tal hora, a venda de fralda e cerveja foi um pico. Aí o que foi que o Walmart fez? Para testar, para ver se era verdade esse achado. Aí aproximou o freezer da cerveja das fraldas naquele horário. Aí a venda disparou, a venda de cervejas. Aí, explicações depois, né, humanas, né, seres humanos, para tentar entender o porquê, perceberam uma lógica. Será, rapaz, já sei, é porque hoje é dia do Super Bowl, que é o campeonato de futebol americano, né? Então é dia do Super Bowl, o cara precisa comprar a fralda, porque acabou de comprar. Mas aí chega lá para comprar a fralda, lembra do Super Bowl, vou levar uma cerveja para assistir o jogo. E quer assistir porque ela é gostada. Exatamente. Ou o contrário, né? O cara vai, eita, tem que levar a fralda também, né? Mas perceberam essa correlação, né? Então, provavelmente. Boa pergunta. A correlação é feita pela máquina. A correlação é feita pela máquina. Né? São algoritmos. É uma polêmica essa área. Né? Alguns dizem, é a área de banco de dados. Aí outros dizem, não, essa área de inteligência artificial. Mas é uma área interdisciplinar, das duas. Né? Mas a ciência de dados usa, né? Data mining é a principal ferramenta da ciência de dados, do machine learning. Né? Mas assim, a máquina, ela encontra a correlação, mas ela não tem uma explicação do porquê aquilo acontece. Aí essa sacada, foi pelo Super Bowl, não sei o quê, aí já foi interpretação dos dados, né, humano. Banco de dados móveis, por exemplo, bancos de dados que estão armazenados no celular e aí são acessados por Bluetooth. Então, você está acessando aqui porque está próximo, mas se você sair, o dado está indisponível. Percebe? Então, você trabalha com pedaços de dados. Né? Você tenta se aproveitar daquele tempo que ele está disponível para você. Né? Banco de dados móveis, banco de dados espaciais, multimídia, de imagem, específicos para vídeo, seja lá o que for. Né? SGBDs específicos, de uso específico. Então, que nessa semana de introdução à disciplina, eu acho que ficou clara a diferença de banco de dados e SGBD. Né? Banco de dados é aquele conjunto de dados estruturados que estão armazenados ali, que tem esquema e instâncias. Já o SGBD é o conjunto de ferramentas que nos apoia na utilização desses bancos de dados. Né?
Pronto, esquema e instância a gente já revisou agora, sem querer. Né? E claro, para criar um banco de dados, a gente se preocupa em modelar os dados. E aí existem 3 níveis de modelagem. Quais são? Modelo... Não, externo. Aí a gente está falando da arquitetura do SGBD. Externo, conceitual e interno. Mas aí tem um modelo que é voltado para seres humanos. Qual? Conceitual. O modelo que o SGBD entende, lógico. E o modelo que ele conversa com o sistema operacional físico. Muito bem. E a arquitetura tem aqueles 3 níveis, né? O externo, conceitual e interno. Muito bem. Então, os livros, as referências estão lá no programa da disciplina. Vamos associar com DML e DDL. Vamos terminar a aula com esses exercícios aí. DML e DDL. Permite a alteração das instâncias. DML permite definir o esquema do banco. DDL permite alterar o esquema do banco. E agora? Interrogação. Olha só a palavra-chave. Esquema é DDL. Muito bem. Porque alterar o esquema quer dizer, eu vou acrescentar um atributo na tabela, vou mudar o tipo de um atributo, mudar o nome dele. Então, estou alterando a definição da tabela, a definição do dado. Né? Permite inserir uma nova instância. DML. Permite consultar. DML. Muito bem. Pré-relacional e pós-relacional. Orientado a objetos. Pós. Hierárquico. Modelo de redes. Eita, pré ou pós? Veio depois do hierárquico. É o pré. Objeto relacional. Pós. Pós. Muito bem. Modelagem de dados. Modelo lógico, modelo conceitual, modelo físico. Qual desses é o modelo de mais alto nível? Voltado para seres humanos. Oi? Físico? Conceitual? E aí, vocês foram de... o lógico. Isso. Olha o conceitual. Conceitual é o modelo das ideias. Aqui foi invertida a ordem, certamente para tentar confundir. Né? Certamente o propósito foi esse. Essa questão foi anulada no concurso. Nós vamos tentar descobrir por quê. Modelos de baixo nível. Qual o mais baixo nível desses? Físico, porque ele está ali preocupado em interagir com o sistema operacional, que para o SGBD é o mais detalhado que ele vai chegar. Né? É implementado pelo SGBD. O lógico é o carro-chefe do SGBD. Alguém ia falar outra coisa aí? Não, não, mas acho que o que você ia falar tem fundamento. Assim, vai sobrar. Exato. Exatamente. Por isso que a questão foi anulada. Porque, assim, é implementado pelo SGBD, é foco principal do SGBD, modelo lógico. Mas o físico, de certa forma, ele dá pitaco. Ele não implementa, quem implementa é o sistema operacional, mas ele dá pitaco. Né? Ele, olha, indexe com essa estrutura de dados. Né? Esse tipo de coisa, alguns SGBDs permitem. Não é implementado pelo SGBD. Conceitual. Né? Conceitual. O problema é que a questão aqui foi anulada por quê? Porque é implementado pelo SGBD. Não, o lógico também é. O físico também é. E aí? Né? Tem 2 respostas corretas? Então anula. Né? Opa! Não, conceitual, eu posso simplificar muito já fazendo lógico na ideia do conceitual. Boa pergunta. Na prática, você vai fazer isso depois. Né? Mas porque existem modelos...
ferramentas que nos permitem modelar os dados na forma já de tabelas, uma espécie de entidade de relacionamento. Eu crio as tabelas e faço ligações entre as tabelas representando chaves compartilhadas, primária e estrangeira. Né? Isso acontece. Mas, conceitualmente, é importante ter essa separação de um modelo de ideias, como a gente vai ver que tem coisas que estão no modelo conceitual e que essa informação se perde quando vai para o modelo lógico. Oi? A normalização ela está preocupada com evitar redundâncias desnecessárias no modelo lógico, com a qualidade do modelo lógico. Mas, por exemplo, eu vou dar só para não ficar sem exemplo, não ficar vago demais. Uma pessoa pode ter CPF, nome, data de nascimento e idade. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena armazenar no banco de dados idade? Porque vai ter que ficar mudando. E é fácil calcular no momento da consulta. Eu não já tenho a data de nascimento armazenada? Né? Então, no modelo conceitual vai ter idade. Mas no modelo lógico não. Porque no modelo lógico eu só coloco o que eu armazeno. Outro exemplo bom é média de disciplina. Você tem 4 notas, mas você não sabe a média. Você pode calcular. Aí vai estar no modelo conceitual, se esse é um dado importante, mas se ele não é armazenado, não está no lógico. Bom exemplo. Né? Aí é bom a gente... O ideal seria ter uma ferramenta que fizesse a conversão automática. E aí você faz o lógico, faz o conceitual, e aí gera o lógico para você. E não seria bicho de 7 cabeças não fazer. Exato. Olha outro TCC aí, legal. O Workbench, ele faz o modelo lógico de cara. Você vai colocando as tabelas já, representados graficamente. Ele não tem anotação de, por exemplo, um atributo derivado, que é essa questão da média, que não vira atributo, sabe? Aí ele... E é isso. Deixa eu parar a gravação.